Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Primeiro, queria louvar a Deus pela vida do Richard com a Thalita e o Murilo, que prepararam essa mesa aqui tão bonita para nós essa noite. Ficou bonito ou não ficou, gente? Glória a Deus. Depois, no final do culto, vai lá, dá um abraço aos nossos irmãos. E louva a Deus aí pela vida deles, que eles estão se superando a cada dia, né? Até fonte a gente tem aí agora. Fonte da água viva, né, Thalita? Amém? Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 12. A noite que começou a celebração da Páscoa. Êxodo 12, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te damos graça, nós te louvamos pela tua palavra aberta, disponível a nós aqui nessa noite. Obrigado, porque nós temos o privilégio de meditar a respeito dela, ouvir a tua palavra hoje. E que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor nos ensine, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender essa palavra, que o Senhor grave ela nos nossos corações e que o Senhor nos ajude, pela tua graça, a nós caminharmos sobre essa verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma verdade sobre Deus dita ao seu respeito na palavra, na sua palavra, que é a seguinte: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em algumas versões vai dizer: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é amor. Amém? Você concorda com isso? Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é longânimo, compassivo, tardio em se irar. Ele é um Deus de amor. Essa verdade, ela tem sido propagada por todo mundo. Quantas vezes nós não vimos aquelas mensagens evangelísticas, cartazes escrito, ou nós mesmos já chegamos a falar: Jesus te ama. É ou não é? É a mensagem divulgada: Jesus te ama. Em várias ações de evangelismo nós vamos ver essa declaração. E Deus é amor, e isso é um fato. Mas o que eu queria te perguntar nessa noite é que como que nós podemos de fato compreender essa verdade quando nós liberamos ela dizendo assim: Jesus te ama. Porque quando nós dizemos assim, Jesus te ama, essa mensagem solta, desconectada de um contexto, ela não é tão eficaz como ela deveria ser. Quando nós simplesmente ficamos repetindo como um papagaio: Jesus te ama, se torna uma frase banalizada. Se torna uma frase que todo mundo vai dizer obrigado, ou se não, vai. Por quê? Para se dizer Jesus te ama, nós temos que ligar essa mensagem à obra de Cristo na cruz.
Nós temos que carregar essa verdade do amor de Cristo, mas no contexto da sua cruz do Calvário. Da obra que Ele fez por mim e por você. Da obra de Cristo nas nossas vidas. O que Ele veio de fato fazer nesse mundo. Como que nós podemos realmente compreender esse amor? Sabe, o amor de Deus, ele não é evidenciado na frase Jesus te ama, mas sim na obra de Cristo, que é manifesto na justiça de Deus. O amor de Deus só é conhecido na medida que eu entendo que há uma justiça de Deus sendo feita na terra. Deus, ele, ao criar todas as coisas, ao nos criar, a nos formar, ele estabeleceu leis. Deus estabeleceu princípios, um modo certo de nós vivermos, de nós conduzirmos a nossa história, uma forma ali que garante a nossa existência. E quando nós decidimos viver fora desse padrão estabelecido por Deus, das leis deixadas pelo Senhor, quando nós passamos a viver a vida conforme nós desejamos, nós vamos entrar por um caminho que nós chamamos de pecado, um caminho pecaminoso. Pecar é quebrar a lei, é desobedecer um princípio deixado por Deus. É nós conduzirmos a nossa vida numa posição de rebelião contra o Senhor, de inimizade contra o Deus Criador dos céus e da terra. Esse comportamento nós chamamos de pecado, o descumprimento da lei. Viver fora dos princípios de Deus, viver em pecado, é conduzir a nossa história na maldade, gerando dor, gerando sofrimento, injustiça no mundo. E aí há esse contraste, porque o Deus que nos criou, Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amável, Ele é cheio de compaixão, Ele é fiel. E aí Ele, sendo tudo isso, Ele não pode permitir que esse estilo de vida mau, injusto, que gera dor, que gera sofrimento, que traz todo tipo de injustiça sobre a terra, permaneça. Por isso, Ele, na sua soberania, Ele estabeleceu o seguinte: aquele que pecar deve morrer. Porque injustiça com um Deus justo, imoralidade com um Deus santo, não pode existir no mesmo lugar. Quem decide viver em pecado, decide viver com um jugo de condenação sobre si. Pois ele é criatura de Deus, vivendo na criação de Deus, em rebelião contra esse Deus. Não pode coexistir no mesmo lugar. Então Deus irá destruir toda maldade. Deus irá destruir todo o pecado. Deus irá destruir tudo aquilo que se rebeliou contra Ele. Fato. Essa é, meus irmãos, a justiça de Deus. Essa é a lei de Deus sendo cumprida. Porque nós poderíamos ficar aqui dizendo: Jesus te ama. Mas esse amor só é evidenciado quando nós mostramos a justiça de Deus. Porque se Ele fosse um Deus injusto, Ele não poderia nos amar como Ele nos amou. Então Deus irá estabelecer um tempo de justiça nessa terra, através de um juízo que será executado no mundo.
onde toda a maldade, toda a rebelião será extirpada da terra. Tudo o que Deus fez é bom, e o mal não permanecerá na sua obra. E aí nós vamos ver em várias passagens da palavra de Deus, momentos que Deus traz como, nós poderíamos dizer, uma amostra desse tempo de justiça, quando Ele executa a sentença, quando Ele estabelece a execução do mal e coloca a sua bondade e a sua justiça como padrão no mundo. Nós vamos ver em vários momentos Deus executando o juízo como alusão de um dia que Ele virá sobre a terra e estabelecerá um juízo final, onde o seu reino será implantado de forma plena nessa terra. Nós vemos momentos, por exemplo, como ali em Sodoma e Gomorra, né, quando aquela maldade daquele povo, aquele estilo de vida daquelas cidades afronta tanto a Deus, acumula tanta injustiça diante do trono de Deus, que Ele estabelece um juízo para aquele tempo, como alusão do tempo que está por vir. Nós vemos isso no tempo de Noé, onde todo o desígnio do coração do homem era mau. E Deus estabelece um tempo de juízo, de purificação da terra. E aí nós estamos aqui agora diante de um texto onde mais uma vez o Senhor está ali emitindo seus decretos, emitindo a sua palavra. Ele envia pragas sobre o Egito, alertando aquele povo para voltarem para Ele, para abandonarem aqueles falsos deuses, para pararem de relutar contra a palavra e a vontade de Deus, de parar de escravizar, de subjugar o seu povo. E Ele está ali emitindo vários chamados, e aquele povo resistindo à voz do Senhor. Até que chega no momento, nessa noite que nós lemos aqui, onde Deus diz: olha, eu executarei um juízo sobre a terra do Egito. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus estava dizendo: olha, chegou um tempo de que basta a maldade, basta a injustiça, basta a escravidão. Chegou o tempo da minha vontade ser feita. Chegou um tempo de juízo sobre aquele lugar. Assim também, querido, Deus tem ao longo do tempo alertado toda a terra. Deus tem emitido a sua palavra ao mundo. Deus tem levantado os seus servos, os profetas, os apóstolos, os evangelistas, tem enviado seus discípulos ao mundo, anunciando, alertando toda a terra: se voltem para o Senhor, parem, arrependam-se dos seus pecados, abandonem os seus falsos deuses, se voltem para o Senhor, entregue o seu coração a Ele. Deus está alertando a terra em todo o tempo, para que eles abandonem a sua maldade, antes que chegue o tempo que Ele virá julgar esse mundo. Já está reservado nos céus o dia em que a sentença de Deus será executada, onde toda a maldade será varrida da terra, toda a terra saberá que Ele é o Senhor. Sabe, ninguém vai poder escapar do grande e terrível dia do Senhor. Ele virá sobre tudo e todos. 2 Coríntios 5,10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quem que vai aparecer diante do tribunal de Cristo?
Todos. Todos nós estaremos diante daquele que é um reto e justo juiz. Todos nós nos apresentaremos diante dele para um julgamento. E aí a má notícia é o seguinte, Romanos 3,10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem um caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Paulo escreve o Evangelho de Jesus nessas palavras. A má notícia é: ninguém pode se apresentar justo diante de Deus por si mesmo. Todos pecaram. Todos nós fomos concebidos na nossa maldade e temos pecado contra Deus. Todos os dias os nossos pecados têm ofendido a santidade de Deus. Todos os dias. E o pagamento do nosso pecado é a morte. E por que eu estou fazendo todo esse contexto? Por que eu estou jogando água na churrasqueira? Parece que eu estou jogando água no vinho da festa. Nós estamos aqui celebrando, Jesus vive, Jesus reina, Ele ressuscitou, celebra, meu irmão. Aí quando vê, pastor, você vem me falar de pecado, que todo mundo pecou, que o salário do nosso pecado é a morte. Porque, queridos, o amor de Deus só é evidenciado e conhecido na medida que nós conhecemos a sua justiça. E a justiça é: nós éramos pecadores, nós estávamos condenados, até que Cristo Jesus veio nesse mundo, até que Cristo Jesus pagou um preço no meu e no seu lugar. Essa é a evidência do amor de Deus. Eu sou um miserável pecador, condenado à morte, mas Cristo tomou o meu lugar naquela cruz. Ele foi e levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores. Ele foi ferido, transpassado por causa das nossas iniquidades.
Nós precisamos olhar para essa verdade e entender que nós ofendemos a Deus, nós desobedecemos a Ele, nós nos rebelamos contra Ele. Mas Ele é misericordioso. Ele é um Deus de amor. Aquele que tinha todo o poder para nos condenar, aquele que tem todo o poder para nos condenar, aquele que poderia ter nos lançado na morte, Ele decidiu tomar o nosso lugar, querido, para nos dar a oportunidade de vida nesse dia. O amor de Deus é evidenciado na sua justiça. E a justiça de Deus se cumpriu sobre Cristo Jesus, quando Ele recebe um juízo que era meu e seu. Assim como naquele dia no Egito, o juízo estava reservado para todo aquele lugar. Não havia justos ali. Se você prestar atenção, o Senhor vai dizer: naquela noite eu passarei sobre o Egito e matarei todo primogênito, tanto de homens quanto de animal. Todos. E essa palavra todos no hebraico quer dizer todos. Não havia um justo ali. Então Deus, Ele exerce a sua misericórdia, pedindo que cada um, nas suas casas, separasse ali um animal, um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem defeito algum. Reservasse aquele animal durante alguns dias, o santificando, o separando. E que naquela casa, naquela noite, houvesse um sacrifício. Que aquele animal fosse morto, um cordeiro sem defeito, e que o seu sangue fosse usado como um sinal de perdão, como um sinal de purificação. Deus ali na sua misericórdia dizendo: olha, o meu juízo está vindo sobre a terra, mas peguem esse animal inocente, sem defeito, perfeito, e sacrifiquem a ele. Peguem o seu sangue, passem nos umbrais das suas casas como um sinal. O que Deus estava fazendo ali é que alguém deveria pagar o preço naquela casa. Alguém deveria morrer por aqueles que estavam dentro daquele lar. Alguém deveria ser sacrificado, porque o juízo de Deus estava vindo sobre o mundo e não havia um justo sequer. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O que diferenciava aquele povo era um sangue. Deus para nós hoje, Ele também tem exercido a sua misericórdia. Deus continua nos alertando, falando: olha, o meu juízo vem sobre o mundo. Mas agora já não é mais um animalzinho como um símbolo do seu perdão, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não é mais um animalzinho que representava uma figura, a sombra de algo que viria sobre o mundo, mas agora é o seu Filho amado, enviado na terra, que João pode dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro sem mancha, sem mácula alguma, sem pecado algum, o justo Filho de Deus derramou o seu sangue, e essa misericórdia está disponível para nós. Essa graça, esse perdão, essa redenção está hoje aqui disponível para cada um de nós. Efésios 2:9 diz, do 1 ao 9 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo,
e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, na sua infinita misericórdia, disse: filho, não é as suas obras que vão te salvar, mas é você depositar a sua fé em mim. Eu fico pensando naquelas famílias fechadas dentro daquele casebre bem simples. E aí é igual aquela música do Morada, né? A porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra. Talvez era uma porta simples, singela. Qualquer pesadinha ali derrubava ela. Mas ali havia uma família reunida dentro daquele lar. E eu queria que você parasse um momento para imaginar isso. Aquele ato de pegar aquele sangue, passar nos umbrais da porta, fechar a tranca, se alimentar dentro daquela casa e começar a ouvir alguns gritos por toda a terra do Egito, de dor, morte, passando de casa em casa. E eles ali fechados dentro daquele lar, com uma confiança: esse sangue vai ser suficiente para nos proteger desse mal que está assolando a terra. Imagina a fé, a confiança, querido, porque o sangue de animais não tem poder de nos livrar de nada, mas é a fé no Deus que prometeu, é a fé no Deus que falou. E aquela família ali fechada dentro daquele lar, confiante numa promessa: o sangue vai nos guardar. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Somente em Cristo Jesus, queridos, nós somos livres de uma condenação eterna. Quem não crê em Jesus já está com a sua sentença de morte escrita, assinada. Só está esperando o prazo para cumprir. Mas quem crê no Senhor, esse é salvo. E o Senhor não veio nesse mundo para nos condenar, para sentenciar, cumprir a sentença. Mas Ele veio para nos dar a oportunidade de salvação por meio da fé no seu nome. É tempo, queridos, de nós nos abrigarmos em Cristo Jesus. É tempo de nós entendermos que ainda hoje há esse chamado: passem o sangue nos umbrais, se abriguem na promessa de Deus, para que o juízo do Senhor não atinja a sua vida, a sua existência, o seu coração. O chamado continua o mesmo para nós.
O chamado de Cristo Jesus continua a ressoar por essa terra, dizendo: quem crê no poder do meu sangue será salvo, será preservado. O mal não os atingirá no dia do juízo. É tempo, queridos, de nós renovarmos a nossa confiança nessa promessa. É tempo de nós propagarmos essa promessa, porque há o dia reservado para que o juízo seja executado nessa terra, sim, mas ainda há graça de Deus disponível para todo aquele que crê nele. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Essa é a promessa de Deus. Por isso, hoje o que eu quero falar com você aqui é sobre isso, o que nos está disponível quando nós nos abrigamos em Cristo Jesus. Quais são os sinais daqueles que se abrigam em Cristo? Daqueles que creem na promessa, passa o sangue, não mais nos umbrais de uma casa simples, mas agora nos umbrais do seu coração. Quais são os sinais de quem está abrigado em Cristo? E a primeira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que o sangue de Cristo é uma marca que indica a quem nós pertencemos. O texto aí diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. O sangue é essa marca que nos identifica, que nos marca como propriedade de Deus, como cidadãos do reino dos céus, como aqueles que estão abrigados em Cristo Jesus. Ele nos diferencia. Ele é que faz a diferença de quem é do reino e quem não é. O sangue é essa marca de quem crê em Cristo e de quem não crê. Estar sobre o sangue de Jesus envolve fé, envolve confiança. Como eu disse, é crer que aquele sangue é suficiente para me preservar da ira de Deus. Eu tenho que depositar a minha confiança nesse valor, nesse preço que foi pago. Eu entender sim que estava condenado, que havia essa sentença sobre mim, mas Cristo tomou o meu lugar. E aí ele pode dizer: tetelestai, está consumado, o preço foi pago. O escrito de dívida, aquele escrito de dívida que estava sobre nós, foi cancelado. Cristo Jesus tomou o meu e o seu lugar. E quando nós entendemos isso, essa marca desse sangue vem sobre nós. E aí nós caminhamos por essa terra, selados pelo Senhor. Quando a ira de Deus passar por esse mundo, Ele vai ver uma marca em nós. Há o sangue do meu filho sobre esse meu servo, sobre essa minha serva. O sangue é uma marca para nos distinguir, para anunciar a quem nós pertencemos. Eu não tenho sombra de dúvida alguma que se naquele dia lá no Egito, um egípcio ouvindo essa mensagem, sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais, ele seria preservado. Nós sabemos que há todo um contexto para um estrangeiro participar da Páscoa, mas eu estou falando aqui da fé na promessa de Deus. Na fé na promessa de Deus. Estar sob o sangue de Cristo envolve fé, envolve confiança. É nós nos colocarmos nessa posição de segurança, de confiança em Deus. É saber: eu fui salvo por Cristo. No dia que Deus rasgar esses céus, nós termos a loucura de sermos ousados de correr para os braços do Deus Santo. Não pelo nosso mérito, não pelas nossas obras, mas pelo preço que foi pago pelas nossas vidas. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por
não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, nós precisamos estar na casa certa. Nós precisamos estar na casa marcada pelo sangue de Cristo. Não perca tempo. Entre para dentro de uma casa, veja a marca do sangue de Cristo e corra para lá. Deposite a sua confiança no Senhor. Hebreus 3,12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Eu vou continuar lendo, mas eu quero fazer um parênteses aqui, faz tempo que eu não faço. Mas, gente, o que ele está dizendo? Que não basta você colocar a sua confiança em Cristo, dizer um dia, eu creio no Senhor Jesus. Não basta um dia dizer, eu entrego a minha vida, te recebo como Senhor e Salvador, vou te servir, Jesus, entra na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, recitar aquela oração. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo é que nós devemos nos apegar até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Fica aqui imaginando aquela família entrando naquela casa, passando o sangue lá na porta, aí deu certa hora da noite, começam os gritos lá no Egito, começam os primogênitos a morrer, e aí fala, eu vou ficar aqui para morrer também? Vou cascar fora desse país. Se ele abandona a sua posição ali, ele estava morto junto com os outros. A confiança é até o fim. É aquela que nós nos depositamos lá no princípio, naquele dia, que nós entendemos que Cristo era digno de confiança, que o seu sangue é suficiente para cobrir os meus pecados, purificar as minhas vestes, me dar uma nova história, e eu permanecer confiando nisso até o dia que ele rasgar os céus e ele dizer, vinde benditos de meu Pai, entre no reino, entre na herança que está reservada a cada um de vocês. É até o fim, queridos. Versículo 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. O que nos impede de entrar no descanso de Deus, no reino de Deus? A incredulidade, falta de fé. E eu vou traduzir a falta de fé por uma simples palavra: confiança. Falta de confiança em Deus. Fé é confiar, simples assim. Será que esse Deus é digno de confiança até o fim da sua vida? Será que Ele é digno de confiança para você entregar o rumo da tua história a Ele? Permanecer abrigado debaixo desse sangue até o dia do juízo? Confiar é o que vai abrir a porta para o reino. É necessário fé para permanecermos em uma casa marcada pelo sangue até o fim. A segunda coisa o segundo sinal de alguém que está abrigado em Cristo, então, primeiro é que esse sangue é essa marca de distinção de quem pertence a Cristo, de quem não pertence. O segundo sinal é que o sangue
nos torna justo diante de Deus. Como eu disse, não é obras, não é as nossas boas ações, não é uma vida correta simplesmente por ser, não é as esmolas que você dá, não é os cultos que você frequenta, não é os versículos que você sabe, não é a família que você nasceu, nada disso vai garantir a tua entrada no reino dos céus, nada disso te torna justo diante de Deus, somente um sangue derramado na cruz, o sangue de Cristo Jesus, te torna justo diante de Deus. O que é justo é o que nós já falamos, é Ele olhar e falar assim: esse aí não me deve nada, esse aí estava condenado, mas alguém já morreu por ele, já tem um sangue derramado sobre essa vida. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Naquele dia o Senhor vai olhar para a tua vida e vai ver um sangue sobre você e Ele vai passar adiante. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. 2 Timóteo 4:1 diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Então que Jesus vem, acabou de nós lermos aqui em Hebreus, aquele que vem virá e não tardará. Mas o que Ele vem fazer? Nós lemos aí em 2 Timóteo 4:1, virá julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Salmos 96:13 diz: porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Somente será preservado aquele que estiver sobre o sangue de Cristo Jesus. Aquele povo fez uma marca de sangue nos portais de suas casas, e pela fé foi suficiente para livrar eles daquele juízo naquele dia. E aí o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: ora, se o sangue de bodes ou de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Uau, isso aqui é muito forte, gente. Ele dizendo: olha, se um sangue de um cabritinho lá naquela porta foi suficiente para fazer isso, quanto mais o sangue de Cristo Jesus. Ele veio para purificar todo o pecado do mundo. Mediante a lei, nos tornamos completamente conscientes do pecado. E mediante a fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos totalmente perdoados dos nossos pecados. Aquele sangue era um sinal para os hebreus. Alguém já morreu por eles nessa casa. O sangue de Cristo vai ser uma marca sobre nós. Esse é justo diante dos meus olhos, pelo que o meu filho fez por ele. E o terceiro sinal de alguém que está abrigado em Cristo é que o sangue nos dá a vida eterna. O texto diz aí: a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Enquanto todo o Egito estava lá em lamento, enquanto todo o Egito estava sofrendo a dor da morte, do juízo de Deus sobre eles, na casa dos hebreus, marcados pelo sangue do Cordeiro, havia celebração de vida.
havia provisão de Deus, havia esperança de um novo recomeço. O sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas é essa marca. Há esperança para nós. Há esperança de uma nova vida, porque o nosso Cordeiro, ele não simplesmente morreu por nós, mas nós estamos aqui nessa noite celebrando uma coisa: ele vive, ele está vivo. Ele se levantou dentre os mortos, Ele se levantou para nos dar vida e vida em abundância, Ele veio para nos dar uma nova vida nele. Paulo disse: Cristo ressuscitou dentre dos mortos, agora nós temos a esperança que seremos ressuscitados com Ele. No dia do juízo haverá sim morte, haverá dor, haverá juízo de Deus, destruição, toda maldade será extirpada da terra, e aqueles que apegaram o seu coração à maldade desse mundo serão levados juntos. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos dará uma nova vida, para aqueles que creram nele, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que Deus não tem alegria que o ímpio pereça, que o ímpio morra, mas antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para o Senhor. Deus não tem prazer em executar juízo, em condenar o homem à morte. Por isso Ele enviou seu Filho, para que nós entregássemos a nossa vida a Ele, crêssemos na suficiência do seu sacrifício naquela cruz, para vivermos eternamente com o Senhor. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Nós podemos trazer para nós: a praga de destruição não nos atingirá quando Deus ferir a terra com a sua ira, porque estaremos guardados debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus disse ali em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Diz o Senhor. Essa é a nossa esperança. Estar abrigado em Cristo é ter a sólida confiança de que Ele virá e virá nos buscar os seus. Apocalipse relata uma imagem linda, que eu espero, meu irmão, eu e você estar no meio dessa imagem, no dia que Cristo vir. Apocalipse 7, 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé e ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede,
não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Queridos, é isso que está disponível no sangue de Cristo Jesus. É esse o chamado para nós hoje. Abriga a sua vida debaixo desse sangue. E essa realidade aqui estará reservada para você no dia que o reino de Deus será instaurado por completo nesse mundo. Abriga a tua vida em Cristo Jesus. Confia nas promessas de Deus. A casa deve ser marcada pelo sangue de Cristo. E essa casa é o meu e o seu coração. E aí eu quero te perguntar nessa noite, qual é a marca que está sobre a tua casa? Todos nós carregamos uma marca. Qual que é a marca que está aí na tua casa?